Muito bom dia a todos. Iniciamos o nosso primeiro café da manhã virtual da DC São Paulo. Com grande alegria, porque o Brasil começa depois do Carnaval, né? Então, estamos começando o nosso ano. E agradecemos aqui, em nome da ADCE São Paulo, a Betânia Tanuri e Aldina Wickberg, que se disponibilizaram a vir compartilhar conosco os seus conhecimentos e nos ajudar a conduzir aí o nosso pensamento para esse ano. Quero dar as boas-vindas ao Adalberto também e informar a vocês que estou como mera coadjuvante, porque o presidente da DCE São Paulo, né, a partir do ano de 2023, é o Adalberto Lolato, a quem damos as boas-vindas, e temos certeza que será um tempo aí maravilhoso sob a condução do Adalberto. Boas-vindas, Adalberto. Bom dia. Obrigado, Gigi. Bom dia a todos. Hoje, você me ouve? Me ouve? Sim. Desculpa, Sim. Alguma coisa na conexão aqui. Vocês me ouvem, né? Vou só testando o áudio, tá? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós damos as boas-vindas ao primeiro café virtual da DCE deste ano. Agradecemos a presença dos associados, dos participantes, da Betânia, da Aldina, com esse tema tão relevante para esse momento nosso de sociedade. Agradeço também ao Urico por convidá-la, Betânia. O Urico faz parte aqui da nossa equipe e falou muito bem sobre você. Agradecer também a Promaflex, né, que está representada pelo Marcos, que faz o patrocínio para nós desse evento. É uma grande satisfação estarmos juntos, reunidos, no intuito de humanizar empresas e organizações. Nossa missão é levar princípios e valores cristãos para as empresas através de empreendedorismo e da fé em Cristo. Saudamos a DCE por mais esse encontro e desejamos um feliz evento. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito grato, Betânia, Aldina, a todos. Obrigada. Obrigada, Adalberto. A gente teria aqui a presença do Padre Valdeir, ele deve ter tido algum problema de conexão, então vamos iniciar e, quem sabe, no final, se ele tiver conseguido acessar, ele nos dá uma bênção para a gente seguir aqui esse evento. Adalberto já agradeceu aí os nossos apoiadores, o CIEE, a Zamar, CESUL, Capitalismo Consciente, o Crescer e o Supermercado. Aqui conosco. Bom dia. Pronto, o Padre chegou. Deixa eu pegar para você. Então, pronto. Senta na cadeira e vamos. Uma Ave Maria e bora. Obrigada, Padre. Bom dia. Aqui nós estamos com dificuldade para a conexão. Podemos começar a oração? Sim, já estamos atrasados. Podemos... Eu pensei que você já tinha rezado, Gigi. Quando não, eu tinha deixado para o final para você passar. Padre Valdeir, a sua conexão não está muito boa. Eu acho que nós vamos deixar bem para o final. Padre Valdeir, nós não estamos te ouvindo. Nós vamos deixar a conexão para o final, eu acho. Pode ser? Do Evangelho de São João, responderam eles. Não. O Padre Valdeir, nós vamos deixar a bênção para o final. Tá bom? Betânia, eu não gosto de ler currículo quando a pessoa está com a gente. O melhor currículo é você. Eu não vou ficar gastando tempo de falar. Né? Você vai falar de você. Então, eu acho que tem muito mais cabimento, porque o papel aceita tudo. E a sua presença aqui é muito mais do que o papel possa nos dizer. Então, eu passo a palavra a você e peço que você compartilhe, mais uma vez agradeço, né, a sua presença, Aldina, e que você compartilhe conosco as suas experiências, que são maravilhosas, né, e que nos inspirem nessa manhã.
Obrigada, Betânia, por favor, assuma o microfone. Muito obrigada, Gigi, muito obrigada, Dalberto, Urico, enfim, todos os amigos dessa belíssima instituição que ajuda o Brasil a ser melhor, que ajuda as pessoas a serem melhores. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de fazer uma conversa bastante interativa. Estamos aqui, Aldina e eu. A Aldina é uma das sócias da consultoria de primeira hora, e hoje nós somos na consultoria um grupo de por volta de 100 pessoas, e a gente tem uma alegria muito grande de dizer que o nosso propósito, a nossa força de vida é contribuir para que as pessoas sejam melhores, as organizações sejam melhores e que o país seja melhor. Portanto, é muito consistente, na minha visão, com os princípios que regem esse belo trabalho que vocês fazem na DCE, que eu conheço há tantos anos, através de tantos amigos comuns, Sérgio Cavalieri, enfim, muitos amigos que aqui estão à frente dessa instituição. A combinação, então, é essa. Eu estou aqui de olho no chat, a Aldina também, que vai aí estar comigo durante esses próximos minutos, para que nós possamos conversar sobre um tema tão fundamental, tão importante, que é a cultura organizacional. A cultura organizacional, né, é hoje muito debatida no meio empresarial. Confesso que com um certo cuidado devemos ter, porque a cultura, de repente, virou especialidade de todas as pessoas. E quando a gente tem... nós temos o desafio de ter, ao mesmo tempo, profundidade técnica, profundidade conceitual, a praxis e os valores permeando e amalgamando todo esse tecido organizacional. O que é cultura? Vamos começar por aí. E essas perguntas que eu fizer não são só retórica, coloca no chat a sua visão. O que é cultura? Cultura é o jeito de ser e de fazer. É o jeito que as organizações tramam as suas relações, como elas fazem o seu negócio. Não é apenas o lado soft, é também o lado hard. Isso é muito importante, porque quando nós olhamos as organizações, nós temos, de um lado, estratégia, processos, estrutura, que são dimensões mais objetivas da organização. Por outro lado, a gente tem cultura, pessoas, liderança, propósito, que são dimensões ditas mais soft. O que acontece é que a cultura ela vai dar vida à estratégia, ela vai dar vida aos processos, à estrutura organizacional. Portanto, pense aqui agora no seu competidor, né? Numa empresa que você admira. Você consegue copiar a estratégia dessa empresa? Possivelmente, sim. Você consegue copiar a estrutura organizacional, como que ela se organiza do ponto de vista de design, de governança? Possivelmente, sim. Processos, mais fácil ainda. E pessoas, você copia? Não. Mas, de vez em quando, você vai numa empresa e pega um time e traz para a sua. É ou não é? Você traz um time, você traz uma pessoa, você traz um conjunto de lideranças, né? Agora, a cultura, você não copia. Porque a cultura é aquilo que está dentro da organização e que é a única, atenção, a única vantagem competitiva sustentável ou desvantagem. Porque, dependendo de como ela se organiza, ela atrapalha a competitividade empresarial. Dependendo de como ela está estruturada, ela alavanca
os resultados empresariais. E vejam vocês que eu estou falando em resultados empresariais e não apenas resultados. Resultados empresariais significa para muito além da dimensão econômica financeira. Significa resultado para os clientes, para os fornecedores, para os colaboradores, para a sociedade. Significa uma empresa, enfim, ética em todas as suas dimensões e em todas as suas relações. Então, essa é a cultura organizacional. E, nesse momento, é importante, e estou super feliz de ver aqui que nós temos aqui no grupo ex-aluno, pessoas que eu conheço há tantos anos e que estão aqui no dia de hoje. Como que uma cultura organizacional se forma? E isso é importante para que a gente possa operar nessa dimensão de uma maneira propositiva e de uma maneira com resultados muito legais. Lembrando que por que o título é Será que as culturas estão desmanchando? E nós temos, nesse sentido, o efeito da pandemia, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Qual foi o efeito da pandemia nas pessoas, na cultura organizacional, e se tem mudanças, como o Vânio está aqui perguntando, né, na cultura organizacional pós-Covid. Tem sim, Vânio, e nós vamos falar sobre elas. A cultura organizacional tem 2 pilares fundamentais. Tem um pilar fundamental, que é a cultura do país onde aquela empresa está inserida, né? Ou seja, Brasil, estamos no Brasil. E essa é uma das razões importantes para as dificuldades gigantes dos processos de internacionalização. Por um lado, a cultura brasileira. Por outro lado, a estrutura de liderança. E a gente vai falar muito brevemente sobre essas 2 dimensões. Cultura brasileira. Coloca no chat quais são os traços da cultura brasileira que você acha que influencia a gestão, que influencia a cultura das organizações. Quais são os traços dessa cultura brasileira? Bom, são 3. Apenas 3 os mais relevantes. Eu estou aqui com várias sugestões já, várias indicações, super em linha. Vamos lá. O primeiro traço, e aqui sem ordem de importância, é a flexibilidade. O que é a flexibilidade? Ela tem uma faceta de adaptabilidade e outra de criatividade. Todo traço cultural, ele tem um lado potencialmente sol e um lado potencialmente sombra. E isso depende de como você, que é dirigente de empresa, maneja esse traço, né? Ele pode ser bacana ou ele pode ser perverso. A flexibilidade tem um lado super legal, que pode ser uma vantagem competitiva gigante para as organizações brasileiras, que nesse momento que o mundo muda de uma maneira muito intensa, a adaptabilidade é uma vantagem competitiva para o brasileiro, diferentemente do japonês, diferentemente do alemão. Então, a gente tem essa vantagem competitiva potencial. Porém, tem um lado potencialmente sombra, que foi colocado aqui também pelo Sérgio, enfim, por alguns de vocês. Qual que é o lado potencialmente sombra? É o levar vantagem em tudo. É usar da adaptabilidade e da flexibilidade no seu lado negativo da indisciplina, do não cumprimento das regras, que no limite chega a questões não éticas, né? Chega ao que nós precisamos mudar na sociedade brasileira, que é o levar vantagem em tudo.
Então, culturalmente, a flexibilidade tem esse lado potencial. Depende de como nós, eu, você que está aqui nessa tela, como que nós engendramos esse traço da cultura brasileira nas organizações e na sociedade de uma maneira mais ampla. Esse é o primeiro traço. O segundo é, que também foi colocado aqui nas relações, o quanto somos relacionais. O Brasil é um país relacional. A gente chega, abraça, tem afeto, tem hospitalidade, o que é super bacana potencialmente. Por que é bacana? Isso faz com que as pessoas estejam ligadas aos projetos organizacionais ou aos projetos voluntários, de corpo e alma. A gente se joga de alma e coração nas atividades. Isso é muito bacana. Isso é o que o americano está buscando fazer com todos os seus livros de liderança, eles falam sobre isso. A gente não precisa de mais disso, né? Ao contrário, se a gente tiver mais, vai virar sombra. Qual que é o lado sombra desse traço, potencialmente? Aos amigos tudo, aos inimigos além. Então, quando a gente tem duas regras, duas medidas, isso, para a cultura organizacional, é um desacerto. Isso dificulta os feedbacks, a gente começa a falar elogiando para depois dizer o que a gente pensa de verdade. As conversas, que muitas vezes são difíceis e necessárias, são evitadas. Então, aqui, isso está relacionado à dificuldade do estabelecimento de práticas mais meritocráticas, separando o que é profissional e o que é pessoal, no sentido, não do indivíduo, que ele é uno, né, mas no sentido, se a Gigi fala comigo assim, Betânia, todo mundo quase dormiu na sua fala, foi péssima. Eu vou falar assim, a Gigi não gosta de mim, né? E não gostou da minha palestra. Então, essa diferença nós precisamos trabalhar para que ela não seja impeditiva de uma cultura organizacional produtiva, performante. E o terceiro ponto, que é o mais complexo dele, e esse ninguém, acho que falou aqui no chat, é como que nós lidamos com poder. Numa régua de 0 a 100, para quem gosta de tratamento estatístico sofisticado, o Vânio citou aqui o Hofstede, com quem eu tive o prazer de trabalhar, publicamos alguns artigos em conjunto. O Hofstede é uma grande referência nessa área, um holandês, talvez a maior referência nessa área. E numa régua de 0 a 100, onde 100 são os países mais autocráticos, mais autoritários, e 0 os países mais igualitários, né? Flotando 60 países ou mais. O Brasil, há 40 anos atrás, estava em 69. 10 anos atrás, em 75, e hoje em 65. Ou seja, no mesmo cluster. Não mudou o grau de autoritarismo nos últimos 40 anos. E isso nos dá uma chance de compreender o que é cultura, o que é o jeito de ser, o valor e a forma de expressar o valor. O autoritarismo mudou ao longo desses anos a forma de expressão. Ele é muito mais sutil, muito mais sofisticado, mas aqui a gente tem um grande desafio para as organizações. Um grande desafio. Eu não acredito que em organizações que serão perenes e terão sucesso de uma maneira sustentável e que são autoritárias. Porque a sociedade mudou, a sociedade quer outras coisas. As pessoas mudaram de referência. E aqui entra um pouco as mudanças do período pandemia. E por que a pandemia mudou tanto as relações e influenciou a cultura? 2 razões fundamentais.
Primeiro, e isso é fonte de pesquisa, como o Sérgio, que me acompanhou em 1990 no INSEAD, eu continuo dando aula no INSEAD, e a gente faz pesquisas mundiais, e comparando o Brasil sofreu, na época de pandemia, as culturas organizacionais, as pessoas tiveram uma crise muito maior do que nos países não relacionais. Nos países mais individualistas, né, como Estados Unidos, como Finlândia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, nos países mais individualistas, as relações pessoais têm um impacto e um valor diferente. Nós tivemos um impacto na saúde organizacional e na saúde individual muitíssimo forte. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa que nós fizemos em dezembro mostrou que 42% dos executivos das 500 maiores empresas brasileiras diziam assim: ou eu me separei na pandemia, ou a minha relação afetiva está insuportável. Ou seja, tem uma crise afetiva que a pandemia trouxe e que as organizações precisam cuidar, porque isso impacta na saúde das pessoas, isso impacta na saúde das empresas. E por quê? Então, esse é um eixo de mudança. O segundo eixo de mudança, fundamental e muito complexo, é que, pela primeira vez, as pessoas estão colocando, quando eu falo as pessoas, eu estou falando em tendência geral, e não de um indivíduo ou de outro, mas estou falando de tendência, elas estão olhando mais para o benefício individual do que para o benefício do coletivo e organizacional, o que é absolutamente contraintuitivo, né? Mas nós estamos vivendo um período como se fosse um período de pós-guerra, onde as pessoas falam assim: ufa, sobrevivi, né? Depois de 700 mil mortes no Brasil, sobrevivi com dores muito importantes da alma, né? De perdas, de medo, e agora eu vou olhar para o meu bem-estar, né? E essa é uma das minhas maiores preocupações, do ponto de vista da cultura organizacional. As pessoas estão muito mais individualistas e olhando menos para o bem coletivo. Essa é uma doença da sociedade brasileira nesse momento. E essa é uma doença que organizações como a DCE são antídotos para esta doença. Então, o papel de vocês se tornou ainda mais relevante. E eu quero cruzar esse dado com o dado da liderança. E é por isso que as culturas organizacionais estão desmanchando, porque pela tela você não consegue criar a cola das relações que são necessárias. Não consegue. A tela é mega útil para atividades como essa, que tem um em São Paulo, outro em Belo Horizonte, outro no Rio, super útil, e nós temos de aprender com isso os benefícios que nós tivemos com a tecnologia durante a pandemia. Mas não podemos achar que pela tela se faz tudo. Não faz. A cultura organizacional não consegue ter cola pela tela, né? Eu costumo dizer o seguinte: a foto de um gato é diferente de um gato. Vocês concordam? Eu coloco uma foto de um gato aqui, né? Aliás, vocês estão vendo uma árvore aqui no fundo. Super bacana, mas uma árvore na foto é diferente de uma árvore, onde você pode subir, onde ela tem 3 dimensões, onde você pode se arranhar, onde você pode escolher uma fruta. A árvore é diferente da foto da árvore. E assim é a cultura organizacional. Aliás, Betânia, foi quando a gente começou aqui, que o seu visual do fundo era uma árvore de verdade. E você criou essa... Olha,
Essa é a paisagem, né? Bem diferente, né? É verdade, é verdade. Betânia, Então, você está chamando a diga, atenção. vai lá. Perdão. Você está chamando a atenção para um momento que a gente está vivendo aqui agora, nesse minuto, que é justamente a oportunidade de refletir, né, de pensar profundamente sobre a importância dos valores que estão presentes no nosso dia a dia agora, né, e do quanto reuniões como essa e iniciativas como essa podem fazer uma mudança bastante forte, né, nessa direção. Temos que refletir sobre os valores mesmo que estão nos guiando neste momento. Não tem dúvida, Aldina. E a única forma da gente lidar com essas diferenças, como está colocando aqui o Alberto, a única forma da gente lidar com essas diferenças, com esse país super dividido que a gente está, é através da doação individual. Nós, individualmente, temos de fazer o nosso papel. O nosso papel. E isso me chama para o conceito de liderança. Nós temos um modelo que nós desenvolvemos, perdão, que está, inclusive, publicado na Harvard Business Review, que mostra 3 eixos da liderança. Você tem um eixo que são aquelas pessoas que têm competências objetivas super extraordinárias. O que são competências objetivas? Conhecimento do negócio, finanças, tecnologia, marketing, enfim, conhecimentos de gestão e de negócio. E, por outro lado, nós temos um eixo das competências subjetivas, que são a mobilização das pessoas, a liderança por valores, como que eu lido com o outro, como que eu mobilizo o outro numa direção bacana, como eu estabeleço as relações de verdade, como está falando aqui o Marco. Se eu olho esses 2 eixos, 100% dos executivos brasileiros, das 500 maiores empresas brasileiras. 68%. Quem vocês acham que tem? Coloca aqui para mim no chat. O que é mais comum? Competência objetiva, competência subjetiva ou ter as duas ao mesmo tempo? Coloca no chat. As competências objetivas, elas são, conforme está colocando o Marco e a Andréia, o Egídio, Gigi aqui no chat, 68% dos executivos têm competências objetivas, fortes. Veja bem, quando nós estamos falando de competências objetivas fortes, que são absolutamente necessárias para o negócio ficar de pé, mas são insuficientes para ter uma sociedade mais justa, para ter organizações melhores, para ter uma sociedade melhor. Se eu olho as competências subjetivas, eu tenho 15% que têm competências subjetivas fortes. Incrível, mas eu tenho 10% que fala assim, nem competência objetiva, nem competência subjetiva. 10%. O que mostra, a gente volta lá naquele primeiro tema da cultura, a nossa dificuldade de lidar com a meritocracia. Pessoas que a gente sabe que não estão performando, que são lideranças tóxicas, que nem entregam o resultado e continuam lá. 10%. Né? E ambas, César e Carlos Alonso, que vocês colocaram, que têm as 2 competências razoavelmente fortes, são apenas 7%. Não. Apenas 7%. O que mostra aqui uma necessidade enorme de nós desenvolvermos os nossos dirigentes com essas 2 competências entrelaçadas. E mais, o dado mais fundamental que eu gostaria de trazer para vocês, e o que me preocupa muitíssimo, e não vale ficar preocupada, a gente tem de se ocupar
para resolver os problemas é como que essas pessoas, esses dirigentes, esses 7%, o quanto que eles estão olhando para dentro da organização e o quanto que eles têm um olhar para além da sua competitividade de curto prazo, mas para o bem-estar da sociedade. Do 100%, só 5% estão focados para além das ações para a sua empresa, que é o que a gente chama do dirigente estadista, que garante, sim, as condições para a sua organização ser competitiva, mas age para ter uma sociedade melhor, para que as pessoas sejam menos divididas, para que as pessoas sejam éticas, para que as relações se deem de forma a construir uma sociedade melhor. Só 5%. Aqui nós temos um grande desafio, porque esse eixo é o eixo que vai proporcionar e impulsionar a sociedade de uma maneira mais correta, de uma maneira mais justa, de uma maneira que esteja, de fato, drivada por um propósito um pouco maior. Então, com essa minha fala, eu queria dizer para vocês que, novamente, a sua ação na DCE, a sua ação na sua organização, nos seus grupos sociais, essa ação ela é modificadora do Brasil. Não adianta a gente esperar pelos nossos governantes, precisamos cobrar deles. Não adianta a gente esperar do chefe ou do acionista, precisamos estimulá-los, mas depende de cada um de nós. E tem um ponto, né? De cada um de nós. Diga, Aldina. Eu ia dizer o seguinte, nós temos um grande desafio, né, Betânia? Porque quando você olha numa ponta da régua, onde você tem baixa competência objetiva e baixa competência subjetiva, você tem 10%. Quando você olha no topo dessa régua, que são os estadistas, você tem apenas 5%. Quer dizer, tem uma margem aí de conversão, né, desses valores e dessas posições assim, enorme. Isso é um grande desafio para as organizações, né, de transformar a sua inoperância, a sua ineficiência, né, num grau de contribuição, não só para dentro da empresa, como para a sociedade, né? Então, eu coloco isso como um grande desafio do momento, e aí apoiado com as estatísticas que Betânia os resultados, né, que Betânia está trazendo. Aldina, a gente costuma aqui, viu, Betânia? Você fala em bem-estar, né, da sociedade. A gente usa o termo do bem comum, porque o bem comum tem que estar acima do bem individual. Não posso privilegiar só a mim. Então, esse é um termo que a gente usa muito aqui dentro da DCE, da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que está em sintonia com a sua fala. Nós estamos aqui com 84 pessoas participando, e tomara que essas 84, imagina, se cada uma dessas conseguir impactar em mais uma, e essa mais uma, e a gente vai reverberando isso, né? Esse é o grande desafio, né, Gigi? E conforme o Wagner fala aqui, que ele tem a impressão que o aumento do racismo, intolerância, está aí nesse período pós-pandemia, né? E eu gostaria de colocar duas perspectivas, né? Tem uma perspectiva que é de avanço, né? Quando a gente fica intolerante com racismo, de uma maneira ou de outra, a gente avança ou tem a possibilidade de avançar em ações que diminuam essa distância que é absolutamente... me falta a palavra, né? Mas é intolerante, é impossível, enquanto sociedade, a gente conviver com alguns desses problemas, né?
Por outro lado, o ponto aqui de delicadeza, né, é que eu volto ao período pós-guerra. As pessoas estão com um grau de sensibilidade multiplicado por 1000, né? Mas é um grau de sensibilidade que gera dor, mas não reverte necessariamente em ação. Porque o meu grau de indignação só vale se a indignação se transformar em ação. A indignação pela indignação, ela não ajuda e não contribui para o bem comum. Ela não contribui para uma evolução do indivíduo, das organizações e da sociedade. Então, o desafio que a gente tem é transformar a indignação em ação, né? O grau de sensibilidade exacerbado em estímulo de mudança e não em estímulo de briga, de intolerância, de raiva do outro, de colocar a culpa sempre no outro. Esse é o desafio que nós temos. A gente tem uma frase na consultoria, que, aliás, essas pesquisas que eu estou falando, está no meu último livro que eu publiquei, eu tenho 14 publicados, publiquei um no final do ano passado, que chama Você e Seu Barco, né? E essas pesquisas estão lá bastante detalhadas. E a gente diz assim, ninguém é perfeito, mas uma equipe pode ser. O que nos traz o desafio de jogar no coletivo, né? Por mais brilhante que cada um de vocês, das 84 pessoas que estão aqui, sejam super inteligentes, super competentes, cada um de nós é menor do que a inteligência coletiva. E nós temos o desafio de buscar essa complementariedade com muita simplicidade, deixando o ego de lado, que é uma armadilha dos grandes dirigentes, é uma armadilha das pessoas que estão em posição de poder, para que cada um possa dar a sua melhor contribuição. Gigi, Adalberto, esses são os pontos fundamentais. Eu fui fazendo alguns comentários aqui ao longo da nossa conversa, a partir dos estímulos que eu fui recebendo aqui no chat. Nada como ser professora, né? Não é que é ser professora, é ser professora. Né? A professora. Não é ter o título, né? É ser. Né? Porque ter o título muitos têm, mas ser é muito diferente. Né? Muitíssimo obrigada aí, não só por isso, como pelo cronômetro, né? Porque eu ia mandar uma mensagem aqui, olhei 10:09, o cronômetro ali na frente, e a Betânia falou sobre o barco. Eu estive conversando com a Luciane e com a Tatiane. A gente, uma vez, um dos eventos que é a DCE é filiada à Uniapac, que é o ramo internacional, eu gosto sempre de dizer antes de ADCE, a Uniapac, porque a gente aqui na América Latina, nós temos a Uniapac em 10 países, então é muito maior do que a própria ADCE, né? É o ramo internacional. E nós fizemos um evento internacional em Lyon, e toda a simbologia era em torno do barco. O palco eram barcas, foi muito bonito, eram redes para você pescar as pessoas. Então, quando você fala do barco, né, eu acho que a gente está num momento de muita polarização, né? E todo mundo, feito que você falou, cheio de verdade. Todo mundo sabe, todo mundo entende de todos os assuntos e tal. Então, fica difícil, porque se você já tem o copo cheio, como é que você vai colocar mais alguma coisa ali dentro? Não cabe. Né? Eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu sou especialista em tudo. Então, não é só nas organizações, mas era antigamente no futebol, né? Todo mundo era
futebol, lembra quando tinha? Todo mundo é um técnico, né? Todos, né? A política, todos entendem. Então, essa diversidade nos engrandece, né, Betânia? Então, eu acho que a grande oportunidade da Uniapac é essa, de ter essa diversidade mundial e conseguir ir se fortalecendo e levando essa mensagem que você falou, né? Essa mensagem transformadora do bem comum acima do bem individual, que é o que falta muitas vezes nas organizações, na política, em tudo, né? Um jogo de futebol, se o cara não olha o conjunto, ele não vai conseguir, né? Então, acho que a gente, como o Brasil é o país do futebol, a gente sempre faz essa analogia, né? Do coletivo, né? Bem, está falando aqui o Rafael, né? Da gente ter essa visão um pouco mais ampla, né, Aldino? Sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando aqui, né, na grande oportunidade que, diante dessa meia hora, desses minutos de conversa tão profunda, de sairmos daqui mais assim, motivados e estimulados, né, a assumir mais ainda uma função, uma posição de protagonismo nessa mudança, né? Porque ninguém vai fazer por nós. Cada um de nós vai ter que assumir o seu papel e a sua responsabilidade, né? A questão do legado, né, Aldinho? O que nós estamos deixando? Né? Adalberto quer falar. Betânia, primeiro, agradecer novamente. Não sei se eu consegui, aquela hora, fazer o agradecimento certo para você. Muito obrigado. Tá? Agradecer o Murico, que está presente aqui conosco, para te apresentar. Mas eu só queria, de uma maneira simples, rápida, acrescentar aí sobre aquela pesquisa de Harvard, tem mais de 90 anos, do que é uma vida boa e feliz, né? E depois de toneladas de papéis, chegaram a uma única resposta. E muito com esses 3 pilares que você colocou, né? Os bons relacionamentos de vida, né? Perguntaram em algum momento para a geração Y o que era realmente ser feliz, a maioria respondia que era ter uma vida de fama e de dinheiro, né? E depois descobriram a importância, inclusive, das lições para a saúde física e mental, né? Que é a importância dos bons relacionamentos. Se tiver um chefe ruim, peça demissão. Se tiver um sócio, venda, entregue a companhia, né? Então, só que está muito em sintonia com essa pesquisa, que talvez é uma das pesquisas mais antigas de Harvard. Parabéns, viu, Betânia? Parabéns, Aldina, por essa colocação. Obrigada, Adalberto, por você ter trazido e me possibilita, se vocês me permitirem, mais um minuto. Alguém falou da questão da espiritualidade, como que traz a espiritualidade para as organizações. A primeira coisa, na minha visão, e é o que a gente tem feito na BTA, é ajudar as pessoas a enxergarem o significado que a vida tem para elas, né? O significado que o trabalho tem para elas. Porque uma das armadilhas desses tempos modernos, né, e ainda mais forte no pós-pandemia, reforçado pelo alto grau de individualismo, é ir na direção do ter e não do ser. Se nós não resgatarmos o significado da vida, né, o significado do coletivo, não tem esperança. E nós temos de resgatar isso. E cada um de nós que está aqui, nós temos de funcionar, né, e eu tenho certeza que vocês fazem isso no cotidiano, como uma onda que vai contagiando outras pessoas, né? A gente tem uma ferramenta muito simples que chama PIC, né? E eu vou gastar um minuto para explicar. PIC é P de preocupação, I de influência e C de controle, né? O que está sob o meu controle, que algum problema que eu posso agir e posso resolver? O que não está sob o meu controle, mas está sobre a minha influência, né? Eu posso influenciar. O Adalberto falou do chefe ruim, né? Antes de você sair da organização, eu vou te fazer um desafio, não sai não.
tenta influenciar para que ele melhore. Tenta influenciar. Esse é o seu desafio. Né? Depois, se não der certo, você sai. Mas tenta. Bethânia, o problema é que o chefe é ele. Aí, mas tem o chefe do chefe. Chefe, fica permeável para os seus liderados te influenciarem. Ô, Bethânia, aqui é chefe, tá? Ó, tá do meu lado aqui, a Gigi, ó, é a chefe. Fica permeável para ser influenciado. E P, que é o P de preocupação, é aquilo que você fala assim, não posso fazer nada com isso. Se o homem vai à Lua ou vai a Marte, eu não tenho influência nisso. Mas até com o governante eu tenho. Pode ser pequeno, mas eu tenho. Então, quanto mais maduras as pessoas são, menos problemas estão no P e mais estão no I ou no C. E esse é o nosso desafio enquanto sociedade, em ser mais protagonista, em puxar a responsabilidade para a gente, né? E não só ficar reclamando do outro ou da política, que está problemática, está assim. Agora, a pergunta é o que nós podemos fazer com isso? Né? Então, eu queria deixar esse convite aqui, né, para que vocês se renovem a cada dia nessa organização tão bacana que é a DCE. Contem sempre conosco. Quando estiverem por Belo Horizonte, hoje estou em São Paulo e a Aldina está no Rio, mas a gente insiste em ter um escritório em Belo Horizonte. Vão tomar um café conosco e vai ser uma alegria estar sempre perto de vocês, uma organização que a gente tanto aprecia e estimula para que vocês continuem buscando sempre o bem comum. Excelente, Bethânia, muitíssimo obrigada. Já que você está em São Paulo, quem sabe você quer abrir um escritório aqui, vem com a gente. Então, aqui, nós temos mais gente. Sabe, aqui, Gigi, 70% dos nossos clientes estão aqui em São Paulo, então a gente tem equipe que mora aqui. Vem, a sede da DCE, me caça estucaça, né, Adalberto? Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer em recebê-la e tê-la aqui conosco. Agradeço aí a Aldina a disponibilidade, a nossa representante carioca, né, Aldina? E a Bethânia também. Peço para o Valdeir nos dar a benção para a gente cumprir aqui o horário. Nós temos 2 minutos no início aqui, nós conversamos, que a gente gosta de, em respeito às pessoas, né, que aqui estão, né, a gente falou tanto de respeito, de olhar o outro, das diferenças. Então, vamos para o Valdeir para manter e respeitar o horário. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, toda a exposição que veio a calhar no momento em que nós estamos vivendo, que é a retomada da afetividade. Eu vou dizer isso porque, por exemplo, dentro da missa, agora a gente começa a dar o abraço da paz que a gente não estava dando. Então, e quando você pergunta para as pessoas assim, o que você mais sentiu falta no tempo da pandemia, a pessoa vai falar assim, a comunhão, que é uma questão física, e o abraço da paz. Poder abraçar, poder beijar a outra pessoa, estar com o outro, sentir o outro, né? Uma coisa que eu acho que é importante é a questão do bem comum também e a valorização da família, né, gente? Porque muitas vezes a gente está pegando as pessoas lá na ponta já para poder trabalhar a questão do bem comum. O bem comum vem de berço também. Se a gente não começar a mudar as coisas lá no berço, ou seja, eu acho que fica mais complicado para o dirigente, fica complicado para todo mundo, para a sociedade. Você vê, por exemplo, o lixo, todas as pessoas acabam jogando o lixo. Por quê? Porque o governo é obrigado, a prefeitura, o Estado é obrigado a tirar o lixo da rua. Não é obrigado a tirar o lixo da rua, né? Então, são coisas assim, que se a gente não aprende dentro de casa, depois realmente fica difícil. Por isso que eu acho que a busca da valorização da família é uma coisa extremamente necessária nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, essa questão do bem comum, né, do relacionamento, isso é fundamental, né? E é isso que nos ajuda. E eu vou terminar com uma coisa que um padre disse outro dia, né? Chegaram para ele e falaram assim, mas, padre, quando eu chegar lá no céu, como que é? Deus vai perguntar para mim quais são os meus pecados? Aí o padre falou, mas de jeito nenhum. Deus não vai perguntar quais são os teus pecados.
Deus vai perguntar assim, você amou? Você ajudou teu irmão? Se você amou e ajudou teu irmão, você entra no céu. Agora, se você não ajudou, não amou e não ajudou teu irmão, você vai fazer o quê no céu? Vai purgar lá mais para baixo um pouco, né? Então, a vida nossa é essa, né? Então, eu agradeço de coração essa colocação de vocês aí, que ela vem bem de encontro mesmo com aquilo que a gente está tentando trabalhar. Vamos rezar o Pai Nosso e depois eu vou dar a bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Graças a Deus, amém. O Padre Valdeir e todos, a Betânia, além dessa maravilhosa apresentação, nos presenteou com 3 livros dela para sortear. Para a gente não estender aqui, eu vou fazer o sorteio de acordo com a lista que a gente tem de inscrição e encaminhamos para vocês, para quem foi sorteado pelo correio. Pode ser, a gente, se não tiver o endereço, a gente entra em contato com a pessoa passa no sede da DCE, a gente pode fazer o sorteio. Agradeço mais esse presente aí da Betânia, né, para aumentar. Eu acho que eu vou sortear só 2. Um eu vou deixar na sede da DCE, na biblioteca, né, para poder, pensando no bem comum, a gente deixa na sede. Nós temos uma biblioteca muito bonita, pensando no bem comum, deixar ali. A Betânia passou para a gente, vocês devem ter recebido uma pesquisa. Acho que vale a pena, se vocês tiverem a oportunidade de responder, vocês receberam por e-mail essa pesquisa, porque isso vai aumentando, né, Betânia, as informações e tal. Então, se vocês puderem responder a pesquisa que foi enviada para vocês por e-mail, se vocês não receberem, entre em contato com a DCE, a dcesp@dcsp.org.br. E a Sueli encaminha a pesquisa para vocês poderem responder. E, mais uma vez, agradecer aí a Promaflex, que foi o nosso patrocinador desse evento, né, Marcos? Muito obrigada pelo apoio financeiro. Aqui nós temos apoio de todos os lados. Adalberto, diga lá. Betânia, agradecemos muitíssimo. Muito obrigado. Aqui um monte de mensagens agradecendo sua palestra, tá? Que coisa maravilhosa. Foi extraordinário. Eu só queria comentar que nós vamos também continuar com os cafés da manhã. Hoje a diretoria está reunida aqui, mas nós vamos continuar. Então, o próximo café da manhã vai ser em abril. A Sueli, que nos ajuda sempre, vai também fazer o convite, né? Mas, assim, muito grato. Adoraríamos poder ficar uma semana com vocês, Betânia, Aldina. Tão maravilhoso que foi. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã inspiradora. Mais uma vez, obrigada e até o próximo café da manhã. Fiquem bem. Tchau, tchau. Muito bom. Olha,